Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História para a terceira série. Então a gente vai ver um pouco da Era Vargas, né? E basicamente hoje a gente vai ver o integralismo. Como foi esse movimento, qual é o efeito que ele surtiu no Brasil, né? O que Vargas fez em relação a esse movimento. Então a gente vai entender um pouco melhor o cenário político nesse período. E a gente vai para os objetivos da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política. Como a gente está falando da Era Vargas, a gente não deve esquecer, que durante a elaboração da Constituição, Getúlio Vargas ele vai promover várias ações de cunho social em benefício dos trabalhadores. Então, vai ser uma Constituição que vai ter um princípio muito mais social do que as anteriores. Social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, nacional, regional e local. Analisar as causas do surgimento do integralismo. Como que esse movimento vai surgir dentro do contexto brasileiro? Como que ele vai se vincular à sociedade brasileira? E a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Getúlio Vargas ele assume o poder em 3 de outubro de 1930, que a gente tem aí como a chamada Era Vargas, que vai de 30 a 45 e depois novamente ele assume lá na década de 50. Então a gente vai ter aí 2 períodos de Getúlio Vargas no poder. Aqui quase uma ditadura, já que ele permanece por 15 anos no poder. E a gente não vai ter outro presidente dentro da história do Brasil que fica um período de tempo tão grande assim, já na era republicana. Com o compromisso de convocar uma Assembleia Constituinte, então ele assume como um governo provisório, já que ele tem que convocar a Assembleia Constituinte. E o que essa Assembleia Constituinte vai fazer? Ela vai eleger um presidente, para realizar uma nova Constituição para o Brasil e também eleições. Vargas já era extremamente popular por suas propostas de assistencialismo social e incentivo às indústrias. Então ele já tinha uma roupagem voltada para as questões sociais, do povo, dos trabalhadores. Tem até uma época que Getúlio Vargas é chamado pai do povo. Por quê? Porque ele tem essa roupagem bem característica na sua figura e no seu discurso de convocar as massas, de chamar o povo para o seu lado. Seus discursos aproximavam do povo simples que via na sua figura um salvador da pátria. A gente tem que imaginar que 1930 é um período que o Brasil está passando por uma grave crise econômica. A gente teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e é claro que o que aconteceu lá nos Estados Unidos afeta diretamente o Brasil. E o Brasil ainda vem num sistema muito agrário. A grande mercadoria, o grande produto do Brasil ainda é a exportação de café. Se ele não exporta, tem uma superprodução de café, o que acontece com os cafeicultores? Crise. E essa crise atinge a sociedade brasileira como um todo. Então, quando Getúlio Vargas assume, ele pega um Brasil em crise. Problematizando a aula, Qual que vai ser a nossa questão para a aula de hoje? Getúlio Vargas foi uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil República, com certeza, Tanto o período que ele esteve no poder, como até a sua morte, Tudo causa e suscita curiosidade. Sua subida ao poder em meio a vários conflitos políticos deu um ar de herói à figura dele. Então, ele vem com essa ideia que é transmitida à população de um modo geral, de que ele vai consertar o Brasil, de que ele vai arrumar o Brasil, de que ele vai pensar nos trabalhadores, que as pessoas vão ter acessos a mais produtos, a mais bens de serviço, que a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade capitalista. E o que quer a população mais carente do Brasil? Dinheiro para consumir, para comprar, para melhorar a sua condição de vida, sair daquele patamar de miséria e ascender socialmente. Então essa é uma preocupação. Então a nossa problemática vai ser: como surgiu o movimento integralista no Brasil República de Getúlio Vargas? Quais as consequências desse integralismo? O que o integralismo trouxe para a sociedade brasileira? Então aqui a gente tem o Clube 3 de Outubro. Os tenentes organizados no Clube 3 de Outubro procuravam prolongar o governo provisório de Getúlio Vargas. Por quê? Porque o Clube 3 de Outubro, como ele era formado por tenentes, a gente tem todo o movimento tenentista anterior, eles querem o quê? Eles querem minar o poder das oligarquias brasileiras. Eles querem tirar o poder das oligarquias. E qual é a melhor maneira? Centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa. No caso, Getúlio Vargas. Então, a continuação do governo provisório seria a continuação de Getúlio Vargas no poder e a continuação de um governo forte, que era o que os tenentes queriam,
Então, no intuito de enfraquecer o poder regional no Brasil e consolidar as suas posições políticas, que eles já ambicionavam há muito tempo. Em Getúlio Vargas, os tenentes viam a possibilidade de estabelecer um Estado forte e centralizado no Brasil, um projeto que os tenentes sonhavam desde o fim do século XIX e que também era um desejo de boa parte do Exército. Então, Getúlio Vargas ele contava com o apoio do Exército, o que nesse período, para ele, Getúlio Vargas, é essencial. Tá? Aqui a gente tem uma fotografia dos membros do Clube 3 de Outubro, em 1932, né? O arquivo é do Augusto do Amaral Peixoto, então aqui eles estão reunidos aqui, ó. São todos militares, tá? Então eles se reuniam para quê? Para discutir questões políticas, né? Questões de como eles iam fazer o movimento deles ganhar mais força, de como eles iam fazer e chegar, né, a fazer aquele progresso que eles ambicionavam, tirar totalmente o poder das oligarquias, acabar com esquemas de eleições simultâneas entre São Paulo e Minas Gerais. Então tudo isso daí era o que eles pretendiam. Tá? Aqui a gente tem a diretoria do Clube 3 de Outubro, uma foto de 1931, então estão reunidos aqui os principais membros, né, do Clube 3 de Outubro. A Revolução Constitucionalista de 1932. Então a gente vai entender também essa revolução que vai ocorrer e que afeta diretamente lá, né, o surgimento do integralismo, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então aqui, o descontentamento com a não convocação da Assembleia Constituinte levou à revolução que durou quase 3 meses. Então tinha aquele grupo que queria a convocação da Assembleia Constituinte e tinha aquele grupo que não queria a convocação da Assembleia Constituinte. E o que significava para o Getúlio Vargas a convocação da Assembleia Constituinte? A eleição de uma nova Constituição e, posteriormente, a eleição de um novo presidente, que poderia ou não ser ele, já que ele não era eleito pelo voto direto, né? Então não seria o povo que iria votar nele, seria a Assembleia. Se ele não tivesse a maioria dessa Assembleia, ele iria perder. Então, para o Getúlio Vargas também não era interessante, tá? Então, aqui, ó, os estados do Norte e Nordeste, Minas Gerais e até mesmo o Rio Grande do Sul, estados de Vargas, né, uniram-se com o presidente, né, contra o presidente. Mas o estado que mais efetiva oposição era o de São Paulo. Então, os paulistas vão ser a oposição mais forte, né, contra o presidente. Mesmo contando com o apoio de várias oligarquias, os paulistas ficaram isolados. Então, os paulistas, eles tinham uma outra visão do que seria o governo. E essa visão acabou isolando os paulistas nessa Revolução de 1932. Aqui a gente tem uma fotografia dos escoteiros que atuaram na Revolução Constitucionalista de 1932, de São Paulo, né? Então, são jovens que também querem, né, o que a proposta de São Paulo traz, né? Eles querem que hajam mudanças políticas significativas dentro do Brasil. Daí aqui a gente tem a atividade número 1 da aula de hoje. Essa atividade consiste em 3 perguntas, né, sobre a Era Vargas, que vai assimilar um pouco do que a gente está vendo agora até o momento nessa aula e um pouco do que a gente já viu na aula anterior, que a gente também estava vendo a Era Vargas, né? A gente vai ter um montante de várias aulas aí para a gente estudar bem esse período da história política do Brasil. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da nossa primeira atividade do dia de hoje. Então vocês tinham que copiar as questõezinhas e a gente responder. Então vamos lá. O que era o Clube 3 de Outubro? Era um clube organizado pelos tenentes com o intuito de discutir e defender suas aspirações políticas, formados por personalidades políticas e militares. Então vai se basear tudo naquele movimento tenentista que a gente tem anteriormente. Tá? Explique o que os tenentes esperavam de Getúlio Vargas. Em Getúlio Vargas, os tenentes viam a possibilidade de estabelecer um Estado forte e centralizado no Brasil, um projeto que os tenentes sonhavam desde o final do século XIX e que também era um desejo de boa parte do Exército. Então eles queriam o quê? Os fins das oligarquias, tá? Um Estado forte e centralizado. Então essas eram as aspirações dos militares. O que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Foi uma tentativa de mobilização das antigas oligarquias, para retomar o poder, para realizar uma nova Constituição e o fim do governo provisório de Getúlio Vargas. Por quê? Porque o fim do governo provisório de Getúlio Vargas significava que, como eles tinham a maioria na Assembleia Constituinte, eles iam manter aquele jogo de interesses e político. Então, eles iam eleger um presidente que mantivesse os interesses das oligarquias, que não era a vontade da maioria. Na verdade, essas oligarquias queriam a volta do antigo jogo político brasileiro, o voto de cabresto, o domínio do cenário político nacional. Então, tudo isso daí eles queriam um retorno. Já Getúlio Vargas, que era apoiado pelo Exército, não queriam esse retorno. Tá? Daí, a atividade 2. A atividade 2 consiste em vocês verem as 4 alternativas e verificarem qual está correta sobre a era Vargas. E a gente já vem com a correção.
Então vamos à correção da nossa atividade 2 do dia de hoje. Então vocês tinham que ver quais das sentenças eram, é a correta. Então, no caso, é a letra B. O movimento tenentista via em Getúlio Vargas a possibilidade de um governo forte e centralizado, e principalmente o fim do jogo político brasileiro que imperava anteriormente. Era isso que eles queriam. Tá? Aqui a Revolução de 1932. Então vamos entender um pouquinho melhor o que foi essa revolução, que a gente já falou um pouquinho antes, agora a gente vai entrar basicamente na Revolução. Então aqui, o Estado de São Paulo estava sob o controle de interventores federais até 1932, que não eram políticos de São Paulo. Então, se ele não era um político de São Paulo, é claro que ele não acatava aos interesses dos paulistas. Eles queriam o quê? Um interventor paulista ou um governador paulista. Eles não queriam que ficasse nesse esquema. Tá? Esse fato levou à formação da Federação Única Paulista, que reunia representantes do Partido Democrático, Valdemar Ferreira, José Adriano Marrei Júnior, Francisco Morato, Paulo Moraes de Barro, Bento de Abreu Sampaio Vidal, Paulo Duarte, Paulo Nogueira Filho, entre outros. E a junção do Partido Republicano Paulista. Então esses homens vão se reunir para lutar porque eles acham que são os direitos de São Paulo. Tá? A oligarquia de São Paulo voltava a se reagrupar para defender os seus interesses econômicos e políticos, já que São Paulo estava num jogo político que, hora ou outra, ele conseguia até eleger o presidente da República. E se não tivesse mais esse jogo, como ele ia fazer isso? Então é claro que São Paulo queria um retorno, queria novamente o poder para si. Tá? Várias manifestações e comícios populares contra a ditadura Vargas. No dia 9 de julho de 1932, estourou a rebelião armada em São Paulo, que é a Revolução de 1932, que vai ser encabeçada pelos paulistas. Tá? Aqui é um folder que está chamando os paulistas para a luta. Então, abaixo a ditadura, aqui um soldado paulista segurando um fantoche que seria quem? Getúlio Vargas. Então, o paulista está ali para salvar a democracia, para salvar a república, para salvar a pátria. Então, vai buscar a tradição do paulista nos grandes conflitos, a sua tradição de ser uma oligarquia com poder central, de ter participação política efetiva. Então, vai chamar o paulista para a luta. Tá? Durante cerca de 3 meses, uma força militar paulista lutou, mas acabou sendo derrotada por cerca de 20 mil homens do governo. Os soldados paulistas eram em torno de 2.500 a 3.000 homens. Tá? Então, facilmente eles acabaram sendo dominados, mas eles resistiram. O tempo que eles conseguiram, quase 3 meses, contra um exército muito superior ao deles, eles lutaram porque eles acreditavam que era o certo. A elite paulista e a classe média foram derrotadas em 1º de outubro de 1932. Então eles fizeram todo um movimento dentro do estado de São Paulo, mas no final eles acabaram sendo derrotados pelas forças de Getúlio Vargas. Como ele tinha o apoio do exército, como eu já falei anteriormente para vocês, ele tem uma vantagem, que se ele tem o exército ao seu lado, ele consegue reprimir qualquer tipo de manifestação ou levante contra o seu governo, já que ele tem as forças armadas ao seu lado. Aqui, uma foto que mostra a trincheira de combatentes paulistas, nos arredores de Amparo, São Paulo, durante a Revolução de 1932. Então, eles faziam trincheiras e ficavam ali esperando as tropas do governo. Tá? Todos ali esperando o momento da batalha. A Constituição de 1934. Então, a Revolução de 1932 não deu certo, os paulistas foram derrotados e só em 1934 que a gente tem a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Então, de 30 a 34 já são 4 anos que Getúlio Vargas está aí dominando o cenário político brasileiro. Nas eleições para a Constituinte de maio de 1933, o governo estabeleceu um conjunto de regras que aperfeiçoaram o processo eleitoral e, ao mesmo tempo, diminuíram o poder das oligarquias. Instituía o voto secreto e voto para as mulheres, uma vitória para as mulheres vão começar a ter participação política. Isso mudou o cenário político brasileiro e diminuiu consideravelmente o poder das oligarquias, que controlavam o voto e excluíam as mulheres, porque era um sistema extremamente fechado e machista.
né? Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi escolhido para governar o Brasil até 38. Então, Getúlio Vargas tem a sua primeira eleição oficial, né? E por que ele não quis essa eleição anteriormente e lutou contra e manteve o governo provisório? Porque assim ele foi ganhando terreno político, ganhando aliados, ganhando força, reconhecimento nacional, e quando ele chegou o momento dele realmente ser eleito, ele já tinha o apoio da maioria. Então, o pessoal reunido em assembleia já sabia que não podia ir contra ele, que significaria perder o apoio popular. Então, ele acabou sendo eleito, né? Aqui a gente tem uma imagem, o retrato oficial de Getúlio Vargas, presidente, né, entre 1930 a 1945, que eu falei para vocês, e uma segunda tomada de poder de 51 a 54. Essa foto é do arquivo do governo, Galeria dos Presidentes, né, que fica lá na Esplanada, lá em Brasília. Integralistas. Então vamos entender um pouco agora o que é o assunto da nossa aula de hoje, o integralismo. O que foi esse movimento? No ano de 1932, vários grupos de direita se organizaram na chamada Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Esse movimento chegou a ter mais de 600 mil adeptos e é um movimento ultra-radical que a gente vai ver aqui, né? O que eles propunham de propostas básicas? Estado totalitário. A gente tem que pensar que nesse período 32 a gente tem vários movimentos totalitários dentro da Europa, fascismo, nazismo, então o Brasil também vai nessa onda, né? Onde não haveria separação e independência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Os interesses do Estado deveriam prevalecer sobre os direitos individuais, então as pessoas não teriam mais direitos individuais, né? Ideia de sociedade cooperativista, o que é isso? Né? Pela qual a sociedade era o corpo, mas o líder supremo, no caso o fundador do movimento, né, que é esse daqui, na foto à direita, Plínio Salgado, seria o líder supremo desse movimento, né? Nacionalistas, os integralistas saudavam-se mutuamente erguendo o braço direito e gritando Anauê, né? Expressão em tupi que quer dizer, você é meu parente. O lema dos integralistas era Deus, pátria e família, extremamente tradicionalista. E eles também eram chamados de camisa verde, porque eles usavam camisas verdes, né? E o Plínio Salgado era um dos principais líderes do movimento e também o fundador do movimento. Os integralistas tinham uma perspectiva autoritária, eram opositores do liberalismo econômico e das democracias burguesas, né? Então eles não gostavam de Estados Unidos, Inglaterra, França, que são centros do capitalismo burguês, né? Seus principais adversários eram os socialistas e os judeus. Os judeus, eram vistos como estrangeiros, apátridas, quer dizer, sem pátria, né? Faziam parte dos integralistas intelectuais, católicos, políticos, empresários, representantes da classe média e operários. Então, a elite intelectual do Brasil era integralista. Olha que coisa, de um movimento tão radical assim. Daí a gente tem um movimento contrário ao integralismo, a Aliança Nacional Libertadora. Em março de 1934, Luiz Carlos Prestes, este da foto à direita aí que vocês podem ver, juntamente com alguns tenentes de esquerda, criou a Aliança Nacional Libertadora. Para fazer o quê? Oposição aos integralistas. E qual que era o programa político deles, né? Um programa antifascista, democrático, que propunha a reforma política, suspensão do pagamento da dívida externa, reforma agrária, nacionalização das empresas e defesa das liberdades individuais. Então, totalmente contrário ao movimento anterior que a gente viu, que é o integralismo. Aqui a gente tem uma atividade, né? Vocês vão copiar essas questões no caderno e na sequência a gente vem com um texto de apoio, que eu também vou dar um tempinho para que vocês façam a leitura. A gente já vem com a correção.
Então a gente volta aqui com a correção da atividade. Então vocês copiaram as questões, fizeram a leitura do texto, resolveram e agora vamos juntos aqui ver se vocês fizeram ou não a resposta correta. Como Barroso define os judeus? Aquele texto lá que eu coloquei para vocês é desse Barroso aqui, que é um texto antissemítico, né, contra os judeus. Os insaciáveis judeus da sinagoga paulista, contrariados momentaneamente em todas as suas pretensões pela Revolução de 1930, aliaram-se a políticos despeitados e ambiciosos, envenenaram o povo paulista contra o governo central e o resto do Brasil, conduzindo à Guerra Civil de 1932. Então ele está acusando aqui os judeus de serem culpados pela Revolução de 1932, o que não tem nada a ver. Explique a definição de integralista para Barroso. O que é integralista para esse líder, um dos líderes do movimento radical, integralismo? Segundo Barroso, os integralistas são técnicos por dever de ofício. Para ele, os integralistas são os que vão resolver os problemas do Brasil e, juntos com Getúlio Vargas, acabar com os benefícios dos judeus. Basicamente, uma visão antissemítica de Barroso e dos integralistas. Então, o antissemitismo ele também estava em voga na Europa, com o fascismo, com o nazismo. Então, a gente vai ter esse movimento aí quase que ocorrendo no mundo inteiro, e que vai acabar gerando lá a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente está vendo um período anterior. Então, aqui, para Barroso, quem são os judeus na visão desse homem? São aqueles que sugam e pronunciando frases amáveis e belas ou fazendo afirmações acacianas e ocas, para Barroso são maus e destroem a pátria. Segundo ele, segundo Barroso, os judeus eles corroem a pátria e eles são ainda por cima apátridas, quer dizer, eles não têm uma pátria. Então o antissemitismo está bem claro nesse texto que a gente acabou de ver. A atividade 4 do dia de hoje, ela consiste no quê? Vocês buscarem a afirmativa incorreta e corrigi-las. E a gente já vem na sequência com a correção.
Então vamos à correção da atividade 4. Você tinha que ver qual das sentenças era incorreta e justificá-la. A incorreta, né, é a letra A. Não, olha, gente, tem um erro aqui, eu já vou corrigir aqui para vocês. Aqui no caso é a letra D, né? Vocês viram aqui, ó, é a letra D. Os integralistas defendiam os judeus e o comunismo, né? Então tá errada, né? De qualquer maneira. Aqui ela já está correta, ó, letra D, para vocês não se confundirem. Os integralistas defendiam os judeus e o comunismo? Não, né? Os integralistas eram antissemíticos, então eles eram contra os judeus e totalmente contra o comunismo também. Tinham uma visão preconceituosa, atribuíam aos judeus a responsabilidade pelos problemas econômicos do Brasil e eram contra o comunismo. Para os integralistas, ambos eram nocivos à sociedade brasileira. Tá? Então, vocês fiquem de olho lá naquele pequeno equívoco que tem no slide anterior. E nas considerações finais da aula de hoje, né, eu volto a reforçar que vocês vão lá no Classroom e cliquem no link para confirmar a presença na aula de hoje sobre integralismo. Né? A gente viu um pouco mais da Era Vargas, entendeu a Revolução de 32, entendeu o movimento integralista, né? Entendeu também o movimento contrário ao integralismo, né? Que foi encabeçado por Luiz Carlos Prestes. Então, eu aguardo vocês para a próxima aula. Aqui tem 2 indicações de leitura para aqueles alunos que querem aprofundar os conhecimentos, né? E na próxima aula de História a gente continua com mais Era Vargas para você.